Quais são os princípios que nós precisamos para elaborar um bom projeto, para envolver mais nosso cliente e ter uma efetividade e um sucesso muito maior na hora da execução? Você sabe quais são eles? Não? Então me acompanha. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Thiago Merlo da Arquibox e hoje eu estou aqui para te explicar quais os princípios e como a gente mudou um pouquinho a nossa forma de pensar e de projetar e como ela nos auxiliou a evoluir muito mais o nosso projeto e fazer com que os nossos projetos alcançassem um novo patamar, tanto na hora de se desenhar ele, quanto na hora de ser aprovado pelos nossos clientes. Bem, se você ainda não curtiu o nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, deixa o seu like aqui, ativa o sininho para receber sempre as notificações quando a gente lançar um novo produto, um novo vídeo, né, no nosso YouTube, e que você possa estar acompanhando tudo que a gente está fazendo para ensinar, para ajudar você. Bem, inicialmente, a primeira coisa que a gente compreendeu, então indo direto ao ponto, é que a gente precisava dar uma organizada diferente na nossa forma de projetar. Não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes a gente está fazendo um projeto e quando a gente está projetando, a gente pensa, vou usar um puxador, vou usar isso, vou usar aquilo. E se você usa o AutoCAD, como a gente usa aqui no escritório, a gente ficava redesenhando muitas vezes o mesmo puxador, o mesmo detalhe, o mesmo tipo de iluminação, o Sanca e assim por diante. Então a gente compreendeu que a gente precisava primeiro listar quais eram os elementos que a gente mais utilizava no nosso escritório. Quando a gente compreendeu quais eram esses elementos, a gente começou a listar eles e organizar por ordem de importância e hierarquia, como a gente ia fazer para contemplar eles em um único lugar. Essa forma de pensar fez com que a gente começasse a compreender muito mais o nosso fluxo de trabalho. E a compreensão desse fluxo de trabalho e quanto tempo a gente perdia para refazer cada desenho, não parece muito, mas no caso de um puxador, por exemplo, se você perder 5 a 10 minutos, cada vez que você tiver que redesenhar ou procurar um arquivo, onde é que eu desenhei esse puxador que eu posso estar reaproveitando, você acaba perdendo um tempo hábil de projeto e um tempo que você pode estar utilizando para sua criatividade, né? Então a gente começou a fazer essa lista e a gente começou a garimpar, de certa forma, ou pegar e redesenhar esses elementos, esses detalhes que nós precisávamos. Quando a gente começou a redesenhar eles, nós criamos um arquivo único. Esse arquivo único, ele nos ajuda muito até hoje, porque a gente utiliza ele para todos os aspectos. As pessoas muitas vezes subjugam o AutoCAD, mas imagina que um detalhamento feito em AutoCAD você pode usar em Revit, em SketchUp e no próprio AutoCAD. Então, todos os detalhamentos que nós já tínhamos, eles continuam nos ajudando, mesmo quando tem um outro programa envolvido muitas vezes no nosso processo criativo. Então, ele ajuda muito a gente. Também você pode colocar esses detalhes em Photoshop, você pode utilizar de diversas formas. Bem, então nós fizemos uma listagem, organizamos ela e começamos a desenhar o que a gente precisava realmente para estar fazendo isso. Bem, depois dessa organização, nós percebemos que, conforme o escritório ia crescendo, muitas pessoas chegavam com vícios de desenho de outros escritórios e muitas pessoas não tinham uma metodologia projetual. Então, nós criamos uma metodologia projetual, onde nós começamos a elaborar cada vez mais um guia, um passo a passo, um checklist de como a gente ia estar utilizando e como a gente ia estar procedendo nos nossos projetos. Procedendo nos nossos projetos. Proceder de uma forma coerente, criar um manual, criar uma metodologia de projeto foi outro passo muito importante, porque a partir desta metodologia nós criamos e evoluímos o template que a gente já tinha. O nosso template, ele tinha vários arquivos. Escalão para 10, escalão para 5, escalão para 50, para 75, até escalão para 1000. A gente tinha que abrir muitos arquivos para conseguir pegar as cotas necessárias para todos os projetos e assim por diante. Bem, então a gente contemplou tudo em um único arquivo. Contemplando tudo isso em um único arquivo, nós ganhamos muito mais tempo porque a gente já deixou ele pré-configurado com todas as pranchas, todas as cotas
E também a gente já tinha uma questão que a gente poderia estar utilizando ele em outros espaços, de forma muito mais rápida, porque a gente integrou, então, o arquitetônico ao nosso projeto de interiores, né? Então a gente criou um template único. Você podia utilizar tanto em arquitetônico quanto em interiores. Mas nós tínhamos um calo ainda, e esse calo era exatamente a gente compreender o que aconteceria e como seria se a gente precisasse desenhar uma planta baixa, como é desenhar uma planta baixa humanizada, né? Geralmente a gente vai para um Photoshop, a gente vai então com essa planta baixa para um software, para o Corel, Illustrator, enfim, inúmeros softwares. E muitas vezes, se as pessoas envolvidas não têm domínio da ferramenta, se leva um tempo muito grande. Como a gente utilizava muito o CAD aqui, a gente trabalha muito com o CAD, a gente começou a pensar de uma forma diferente. E se nós adaptarmos o nosso template para que ele possa nos entregar já uma planta baixa humanizada. E aí é que houve a grande mudança, porque nós compreendemos que nesse momento nós passaríamos a reduzir, suprimir um software que a gente precisaria utilizar na área de arquitetura do nosso escritório. E a gente estaria utilizando somente o AutoCAD. Então, quando a gente termina um layout, que a gente termina qualquer coisa no AutoCAD, ele já está pronto para apresentar ao cliente, para salvar um PDF, ele já está pronto para impressão, exatamente para apresentar uma planta baixa humanizada. E isso aconteceu porque nós vimos uma grande dificuldade do cliente em compreender plantas baixas sem uma textura, sem uma achura. E a gente foi compreendendo isso, foi mexendo nisso até a gente chegar aos conceitos que a gente tem hoje, né? Então, essa forma de trabalhar para nós com o AutoCAD, ela agilizou muito o nosso processo. Tanto que a gente criou layers, a gente criou textos, cotas, as achuras padrões que a gente precisava, os blocos padrões a gente foi criando conforme foi vindo a necessidade, e a gente criou e chegou numa quantidade que estava bom para nós, e aquela quantidade a gente começou a implantar. Outro passo muito importante foi quando nós implantamos as paletas de bloco nos nossos AutoCAD. Então, todo AutoCAD que tu abrir aqui no escritório, ele abre uma paleta lateral para você, e essa paleta de blocos lateral é que nos ajuda muito mesmo assim na hora de projetar, porque todos os nossos blocos estão ali, todos eles organizados por sala, cozinha, eletro, banheiro, a forma que a gente elaborou de organização aqui, e essas paletas a gente clica no bloco e ele já vai automaticamente então para o nosso desenho. Isso facilita muito, tanto em centímetros como em metros. É só regular as unidades ali e a gente já tem então os nossos blocos. Esse passo a passo foi fundamental para que a gente melhorasse nossas apresentações e também as nossas entregas aos nossos clientes. Eu estou deixando aqui para você só saber um pouquinho de como que foi para a gente. Quem sabe esse vídeo possa estar te ajudando agora. E se você tiver alguma dúvida, pode chamar a gente, pode deixar aqui nos comentários. E, enfim, eu tô aqui para ajudar mesmo. Então, revisando o que a gente fez, a gente criou uma lista de tudo que a gente precisava desenhar mais de uma vez, organizou essa lista, criou o nosso template, compreendeu que a gente podia utilizar ele como uma ferramenta para a criação de plantas baixas humanizadas, e depois a gente ainda compreendeu que se a gente agilizasse mais um único local, um único arquivo, essa paleta lateral com os nossos blocos, nosso processo ia ser muito melhor e a gente ia crescer muito. Com isso, a gente conseguiu melhorar muito a nossa produtividade, economizou tempo e teve uma aprovação muito mais rápida dos nossos clientes. É isso então, espero que você goste. Se você ainda não deixou seu like aqui no vídeo, deixe seu like. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, não está seguindo a gente, segue a gente, ativa o sininho, que eu espero você até a próxima.